convido ao palco para o keynote de encerramento do festival, Diogo Guerreiro. A relação do homem com o mar sempre foi cheia de mistérios. O que faz uma pessoa se aventurar sozinha no meio do oceano é um deles. A repórter Mariana Becker tenta desvendar os segredos dos navegadores solitários. Velejadores solitários. A história é antiga e eles estão espalhados pelo mundo. O Brasil tem alguns exemplos destes singulares viajantes. Gente que tem o oceano como terra natal. Diogo Guerreiro saiu de Fernando de Noronha e percorreu 375 quilômetros até Natal, num windsurf sem qualquer adaptação para essa aventura. Foram 31 horas no mar, enfrentando até a noite, na mais completa solidão. Boa noite. Como vocês viram, eu sou um aventureiro profissional, pode-se dizer assim. E o tema da palestra de hoje é desconectar para conectar. E apesar de, talvez, da minha trajetória, da minha jornada ser diferente da vida cotidiana de vocês, eu quero que entendam que os valores principais eles são aplicáveis para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional. E a minha história, né, o começo da minha história é quando eu era criança, meu pai contando história das grandes aventuras, da conquista do Polo Norte, da conquista do Polo Sul, das grandes navegações. E desde então, aquilo me seduziu muito, porque pela simplicidade e a importância das decisões que eles tinham naquele tipo de aventura, não existia superficialidade. A tua vida ela é diretamente relacionada com as suas decisões. E quando a conexão com a natureza é muito intensa, porque quando o vento muda, a tua vida inteira muda, quando chove, a tua vida inteira muda. E a gente foi perdendo um pouco dessa conexão. Então, apesar de a gente viver numa era de conectividade, eu acho que muitas vezes a gente se sente desconectado. E nessa trajetória eu fui identificando alguns aspectos que me ajudaram muito a compreender isso, entender para onde que a minha vida estava indo e as escolhas que eu deveria fazer. O meu maior sonho começa em 2001, eu tinha 19 anos de idade, o pai do Flávio tinha um veleiro, e esse veleiro estava parado, ele ofereceu o veleiro para a gente navegar e conhecer. E é engraçado porque a gente cresce, né, quando a gente é criança, a gente tem vários sonhos, e ao longo do caminho parece que aqueles sonhos eles se tornam algo infantil, porque a nossa sociedade, de certa forma, espera da gente algumas coisas, existe uma sensação de dever, do que a gente tem que seguir, do que a gente tem que fazer, e aqueles sonhos eles vão deixando a gente ter, de certa forma, até vergonha de mostrar, porque parecem sonhos infantis, eu quero ser astronauta, eu quero dar a volta ao mundo de veleiro, tá, mas o que tu vai fazer para viver? E a gente começa a sentir no dever de seguir a vida que esperam que a gente tenha, e a gente tem aquela falsa sensação de liberdade, mas, na verdade, a gente sente, de certa forma, direcionado a seguir alguns caminhos que já definiram para a gente, e não ter total liberdade para seguir o caminho que a gente quiser. E, sobre certo aspecto, eu acredito totalmente de que a gente é a única pessoa responsável pela nossa felicidade. E nada justifica que, no futuro, a gente não pode olhar para trás e falar, pô, eu não fui feliz porque o meu pai queria que eu fizesse isso, então eu segui aquela vida e culpar o outro. Na verdade, a gente tem que se responsabilizar pela nossa felicidade. E, claro, existe um monte de sacrifício, existe várias escolhas, mas é muito importante isso. E quando ele falou sobre esse barco que a gente podia usar para velejar pela costa do Brasil, a gente começou a olhar além e começou, aquele sonho todo de infância me transbordou e eu não conseguia pensar mais nada senão isso. E a gente começou a sonhar com a volta ao mundo, sonhar em ir para a África, para Madagascar, depois cruzar o Índico. Só que tinha um detalhe, o barco não tinha capacidade para dar a volta ao mundo, era um barco para navegação costeira, a gente não tinha dinheiro, a gente nunca tinha velejado de barco antes, ou seja, a gente só tinha vontade. E materializar essa vontade num projeto real foi uma trajetória muito longa, de 10 anos. E eu vou compartilhar um pouco.
A nossa primeira viagem, a gente saiu aqui de Florianópolis para ir para Ilhabela e pegamos uma tempestade muito forte, o barco virou a 100 quilômetros da costa, a gente caiu no mar, a gente quase morreu de verdade. E foi o primeiro confronto de algo que acontece constantemente e eu acredito que seja a razão principal das pessoas não conquistarem mais os seus grandes sonhos. Que é o seguinte, o sonho, ele é a imagem idealizada que a gente tem de algo que a gente considera perfeito. Então, a gente imagina, idealiza um projeto perfeito, com a situação mais fantástica do mundo. E quando a gente começa a trajetória de ir atrás daquele sonho, a gente começa a se confrontar com a realidade. E a realidade, existe burocracia, existe decisões que não estão sob nosso controle, questões globais, economia, pressão familiar, a necessidade de botar comida dentro de casa, enfim. E aí, o que acontece? O processo natural é que a pessoa pensa, não, calma aí, esse aqui não é meu sonho. E acham um novo sonho, que é novamente uma imagem idealizada de alguma outra coisa. E, de novo, vão atrás, começam a se defrontar com os problemas e procuram uma nova imagem idealizada. E chega um ponto que a pessoa já fica desacreditada, já fala, não, esse negócio de sonho é uma coisa, uma ilusão, e desistem daquilo. E o nosso, apesar dessa vez que a gente virou o barco ser o principal momento assim que a gente já de cara já se confrontou, pô, a minha volta ao mundo não era isso que eu sonhava, né? É uma tempestade, eu pensava em água quente, e de repente a gente começou a ir atrás de patrocínio, e recebemos durante 2 anos 2.000 nãos, ninguém queria patrocinar, e a gente tem é uma coisa muito comum de vitimização, onde a gente prefere sempre apontar para o mundo e dizer, pô, as pessoas não acreditam em projetos novos, não acreditam em jovens que estão com uma ideia nova, a gente tinha um projeto de educação que usava a aventura como aspecto motivacional na educação, e a gente ficava culpando o mundo, dizendo, pô, as pessoas querem só saber de futebol e não dão espaço. E aí eu estava numa reunião em São Paulo, numa empresa, saí da reunião, depois de outro não, e resolvi voltar e perguntar, vem cá, entendo, tudo bem, mas eu gostaria de verdade saber por que não. Né? Eu já recebi tantos. E aí o cara falou, ó, você nunca fez nada, nunca fez nenhuma expedição, você não tem o dinheiro, não tem experiência, e querer dar a volta ao mundo eu também quero. E assim, como várias outras pessoas querem. Então, por que eu vou te patrocinar e não vou eu dar a volta ao mundo? E aquilo dali foi muito verdade, foi um momento de transição muito importante, que a gente para de se vitimizar, porque a vitimização nunca responde a essa pergunta, que é uma pergunta fundamental. O que eu fiz hoje que me coloca mais perto do meu sonho? Né? Essa pergunta, quando a gente fica culpando o mundo e não olha para dentro e olha para fora, a gente não consegue resolver. Né? E foi um momento que eu tive a mudança de paradigma, de parar de olhar e pensar, o que eu posso fazer que vai me fazer conquistar esse sonho? E foi um momento que a gente parou, olhou e falou, não, a gente precisa desenvolver um projeto que nos dê credibilidade, nos dê visibilidade e, ao mesmo tempo, que seja super barato. E a gente bolou o projeto que a minha mãe, que está aqui, acha completamente idiota, que era viajar do Chuí até o Oiapoque, de windsurf, com uma mochila nas costas, sem barco de apoio, sem GPS, sem carro, sem nada. E foi uma viagem que foi fantástica, foi muito difícil. A gente demorou 1 ano e 2 meses, a gente foi assaltado 2 vezes, o Flávio, que fez essa viagem comigo, levou uma facada, a gente pegou toxoplasmose, pegou outras doenças, mas a gente suportou e foi uma lição muito grande de perseverança, de continuar sempre acreditando e olhando para frente e superando essas adversidades, entendendo que o sacrifício, aquele processo, era parte da nossa trajetória. A gente terminou essa viagem, a gente entrou no Guinness Book, no livro dos recordes, e até hoje, foi em 2004 para 2005, e até hoje ainda é o recorde mundial, a maior viagem já feita de windsurf no mundo. Mas a gente sentiu que a gente podia fazer alguma coisa a mais
para que quando a gente voltasse a tentar o patrocínio para a Volta ao Mundo, a gente realmente fosse alguém que tivesse consolidado como alguém que desenvolvia um projeto sério, que fazia um planejamento, que executava, que trazia retorno ao patrocinador. E Fernando de Noronha tinha ficado de fora da nossa viagem, porque era muito longe da costa, são quase 400 quilômetros de mar aberto. E a gente planejou essa viagem, a gente não ia fazer com barco de apoio, então a gente queria fazer só de windsurf, ia ter que dormir uma noite ou 2 noites no mar, a 200 quilômetros da terra mais próxima, naquela prancha não adaptada, era só uma prancha convencional com uma mochila. E 24 horas antes de partir, o Flávio, que ia fazer comigo, foi mordido por um cachorro, e ele não pôde partir. E a gente sempre com medo de tubarão, né? Porque uma coisa é o tubarão da costa, ele tem um comportamento menos agressivo, porque tem mais abundância de peixe, e lá no alto mar, os tubarões têm um comportamento muito mais agressivo, porque é muito pacato. Então, qualquer coisa boiando é uma novidade. Então, o tubarão de alto mar ele tende a morder uma boia e tem um comportamento realmente mais agressivo. E eu fiquei na dúvida se partir ou não, e tive a brilhante ideia de partir para uma das viagens mais difíceis e até, de certa forma, um pouco traumatizantes da minha vida, porque é muito engraçado, porque quando chegou 4h30 da tarde do primeiro dia que eu estava navegando, tu sente que a noite está vindo, o sol está baixando. Eu escrevi um livro até que se chama Depois que o Sol Me Deixou, e tu está no meio do mar e tu pensa, poxa, não tem nada no mundo que pode acontecer agora que vai me tirar daqui. Tu não tem a chance de desistir. E se a gente parar para pensar, a gente cresce, de certa forma, numa realidade onde a gente sempre pode desistir. O que até, de certa forma, é ruim em muitos casos. Tem sempre uma consequência. Mas tu pode desistir do teu trabalho, tu pode desistir até do trânsito no carro, tu pode abandonar o carro e sair caminhando. E lá, a noite ia acontecer, eu ia passar aquela noite dormindo na prancha, quer dizer, agarrado na prancha, com tubarões e com tudo. E é muito assustador isso, né? A gente mais teve um grande benefício, porque como tu não tem a chance de desistir, tu não desiste. Isso. Porque eu tinha certeza que se eu visse um barco, se tivesse qualquer coisa, eu iria desistir, porque eu estava sofrendo muito com queimadura na pele, queimadura na retina, cansado. Então, foi uma viagem muito difícil. 370 quilômetros. Esta é a distância que separa Fernando de Noronha de Natal. É difícil pensar, de repente eu vou estar sozinho. Já estou no meio do mar há 3 horas. Já não vejo mais terra há muito tempo. Meu pé, eu vou mostrar, ele está meio ferido. Então eu estou meio com medo aqui que eu estou com o pé na água. Negócio de tubarão, não sei. É o início da noite agora. Ainda tem uma longa noite pela frente. As ondas estão quebrando aqui pertinho. Eu não sei como é que vai ser essa noite, não. Eu não queria estar aqui. Ah, que coisa boa. Ai. Que coisa boa, alívio de estar amanhecendo já. Dia aí eu tô a 200 quilômetros ainda de terra lá de Natal. Aquele momento em que aquele momento em que a gente decidiu parar de culpar o mundo, olhar para a gente, ver o que a gente era capaz de fazer, foi determinante. E depois dessa segunda viagem, a gente voltou para Florianópolis, organizou nosso projeto, e a gente recebeu 100% de sim. E conseguimos viabilizar a nossa volta ao mundo, que foi uma viagem
sensacional. Então, a nossa ação gerou realmente uma realização. Quando a gente entende que eu desejava dar a volta ao mundo, mas eu penso hoje, quando eu olho para trás, e penso, imagina se de cara eu quisesse ter dado a volta ao mundo e já tivesse o barco, tivesse o dinheiro, tivesse tudo, tivesse feito a volta ao mundo imediatamente. Demorou 10 anos até a gente terminar essa viagem. E a gente... E, claro, foi uma viagem incrível, a gente teve muitos benefícios, mas a importância da trajetória, de tudo que a gente teve que superar para conquistar aquele sonho, ela tem uma importância e um impacto na minha vida muito maior do que o sonho em si. E enquanto a gente muitas vezes está evitando a dificuldade, imagino até vocês que organizaram esse evento, imagino a quantidade de obstáculos que tem que fazer para montar um evento dessa magnitude. Imagina se desistisse no primeiro obstáculo, né? A gente não conquistaria as grandes coisas. E eu acho que a essência está nessa frase. O fracasso ele não é oposto ao sucesso. Ele é só uma etapa dele. E quando a gente pensa dessa forma, a gente simplesmente não fracassa. A gente avança, supera e continua seguindo em frente. E tudo que eu aprendi nessas viagens, nesse processo todo, ele é aplicável para a minha vida profissional, para as empresas que eu criei, e para novos projetos. E então, com essa mentalidade, eu criei um projeto ainda mais desafiador, que se chama Desafio Extremo, para o canal Off, que eram 4 grandes expedições que geraram 12 episódios que vão ao ar ano que vem. Então, durante 2 anos eu me dediquei a esse novo projeto, que era cruzar um lago no Cazaquistão de 600 quilômetros de kite, que eu fiz com meu amigo Thiago Aze. A gente ficou 9 dias tendo que acampar, tudo sem acompanhamento, né, em nenhuma expedição. Então, a gente tinha que levar comida para 9 dias, no meio do deserto do Cazaquistão, foi uma viagem super difícil. Depois, eu e ele também, a gente cruzou de uma ilha para outra ilha na Indonésia, de sup, remando numa prancha, dormindo na noite uma noite também. É uma região cheia de tempestades, é uma região muito difícil de navegar. Depois, eu e o Levi, um outro amigo meu, a gente cruzou o Estreito de Magalhães, que é o canal que une o Oceano Atlântico e Pacífico, lá no sul da América do Sul, que é uma área com tempestades violentas, ventos tremendos. A gente cruzou em 9 dias também, 400 quilômetros, acampando na margem. E, por último, a mais difícil de todas, que terminou recentemente, há 2 meses atrás, eu cruzei a Groenlândia de uma costa até outra a pé, arrastando um trenó nas costas. Por que, então, que alguém se arrisca tanto? É uma pergunta difícil de responder. Por que alguém abandona o conforto e a segurança para se lançar numa aventura tão extrema? Era uma jornada tremenda, percorrer a Groenlândia de uma costa a outra a pé. A travessia podia durar qualquer coisa entre 25 a 30 dias. E levaríamos conosco, em nossos trenós, todos os mantimentos necessários para sobreviver
por todas essas semanas naquele ambiente completamente hostil. Tempestades severas nos aguardavam à espreita no horizonte. Neblinas espessas, neve fofa e pesada, fendas profundas, e a incerteza completa se iríamos conseguir ou mesmo se iríamos sobreviver. Embarcamos numa jornada incerta, onde o resultado almejado não era a conquista da Groenlândia, mas a conquista de nós mesmos. Ao som branco do trenó e esquis arrastando por horas, dias e semanas, a mente viaja distante. Ora para lembranças passadas, ora para projetos futuros. No entanto, a dor, a fadiga muscular extrema e o desconforto do frio confortantemente me trazem ao presente e ao prazer de me sentir vulnerável. Ao final, quando o horizonte finalmente é conquistado, as emoções afloram e o sentimento duradouro de plenitude. Você se transforma no ambiente, você se adapta, se torna parte dele. E não importa o quão severa é a condição, porque ali você não tem para onde escapar, não há fuga. Você aceita o que lhe é oferecido e dá o seu melhor para sobreviver. O frio faz doer a espinha, queima a pele, você se sente só. Ali, expostos ao mundo, arrebentamos todas as correntes que nos aprisionam e simplesmente estamos livres. Não existem fronteiras e nem limites. E ao mesmo tempo em que vamos nos tornando e nos sentindo mais fortes, vamos também nos sentindo mais vulneráveis e humildes. E, para encerrar, então, realmente, desconectar para conectar, para mim é exatamente isso. A gente é tão solicitado na nossa sociedade que, se a gente parar para pensar, a gente raramente está simplesmente pensando em algo, refletindo, entendendo onde é que está a nossa vida, porque a gente está ocupando nossos espaços com o Instagram, de repente está na fila, já está passando uma foto no Instagram, está mandando uma mensagem, está comendo, está falando, e a gente acaba não fazendo isso. E tem também uma armadilha muito grande, que é quando as pessoas nos dizem, não, você tem que fazer o que gosta. Ela é falsamente verdade, porque o que acontece é que as pessoas acabam entrando num círculo de fazer o que gosta, e quando tem algum tipo de obstáculo, alguma dificuldade, deixa aquilo de lado e vai fazer alguma outra coisa. E o problema disso é que essa satisfação momentânea da gente se presentear com o que a gente quer imediatamente acaba deixando de lado um tipo de felicidade muito mais plena e duradoura, que é a felicidade da gente conquistar os nossos grandes sonhos. E para conquistar um grande sonho, está muito associado o abandono do conforto, de qualquer tipo de conforto, mas principalmente do sacrifício, de abrir mão de algumas coisas para a gente conquistar algo maior. E quando a gente conquista de fato isso, a gente sempre vai poder ter aquela memória recorrente de eu consegui, eu fiz isso. E é uma felicidade que ela tem um sentido maior, um sentido da gente reorganizar a importância das coisas que mais têm valor para a gente, do contato humano, da simplicidade da vida, do nosso contato com a natureza, que a gente não pode perder nesse processo de tecnologia, de conectividade, de tudo, que é, de fato, super relevante e super importante também na nossa vida. Obrigado. Vou chamar ao palco Lígia Zottini. É comum a gente tirar a gravata, né? Eu já tirei o salto alto há algum tempo. Geralmente eu tiro mesmo o sapato. É comum, quando as pessoas chegam até mim, pela carreira de tecnologia, pela proposta de futurismo que a gente faz no Voicers, achar que o que eu vou falar é tecnologia, né? É muito comum a gente associar futuristas a pessoas que sabem muito de tecnologia. É parte da verdade. Eu acho que a missão toda é conectar
todo o progresso humano, né, máquina, tecnológico, com todo o ineditismo humano. E aí eu acabo de ouvir uma narrativa que eu acho que é uma das mais inovadoras que eu já ouvi, porque você viveu aquilo que era seu, era mais fácil você não viver aquilo, e você resolveu ir para aquilo e viver o que é mais inédito e mais humano. E aí eu brinco que nunca vai ser máquina versus homem, mas uma conexão entre as duas coisas, né? A gente tem uma frase muito icônica lá no Voiceless, que é que tudo aquilo que a máquina faz melhor que o humano é um trabalho desumano. E desumano no sentido de duro, no sentido de pouco conectável. Então, eu queria que você explorasse por aí, guerreiro, todas as vezes nessas suas jornadas inéditas, o seu ineditismo todo, que você precisou do humano e que você não teria conseguido sem a máquina. Eu acho que, ao longo das viagens, né, a parte humana ela é engraçada porque a gente se depara muito, no início, com um vácuo, onde a gente tem aquele contato já íntimo com a máquina, com a tecnologia, com o computador, com o celular, e, de repente, tu está naquele vácuo onde tu está cansado dos teus próprios pensamentos. E tu tem que aprender a lidar com aquele vácuo até que você volte a se sentir confortável em simplesmente estar pensando. Por outro lado, as pessoas associam, por exemplo, uma volta ao mundo como algo super arriscado, difícil e perigoso. E, ao mesmo tempo, hoje, com a tecnologia que a gente tem, se tornou uma viagem muito acessível. As grandes tempestades são previsíveis com uma grande antecedência. Então, a gente consegue escapar de grandes tempestades. A gente consegue estar hoje no meio da Groenlândia e eu me comunicando via satélite com a minha namorada, mandando notícia para minha mãe. Então, esses diferenciais, né? Então, a gente está distante, parece que está no meio do nada, e, ao mesmo tempo, a gente ainda está conectado. E isso é muito válido, né? Foi muito importante nas expedições. É quase como afirmar que, ao passo que as máquinas se exponenciam, elas ajudam a nossa exponencialidade. Eu acho que eu só estou repetindo o que a Carol falou aqui na abertura, né? Não tem como a gente imaginar aquela coisa do efeito Black Mirror, o melhor da tecnologia com o pior do humano. Não dá isso que você fez, entendeu? Você me traz o melhor da tecnologia com o melhor do ineditismo humano. E aí eu tenho uma pergunta, eu vou estar lendo aqui via WhatsApp. Como se desconectar no mundo hiperconectado, da Júlia, de Floripa? Como se desconectar do mundo superconectado. Você acabou de dizer que você está lá. Em que momento você precisa falar, cara, se eu ficar preocupado em, de repente, dar sinal de vida, qual que é o limite disso, entendeu? Entre você dizer, eu estou aqui e eu não estou, e, de repente, essa conectividade, hiperconectividade. Eu acho que, se eu entendi bem a pergunta, eu diria que são algumas escolhas, e a escolha principal é a gente se forçar a encontrar algum lugar que realmente não tenha conexão, né? Tem que se afastar realmente na natureza, porque senão é muito difícil, porque não é nem você, de repente, está com o celular, mas vem alguém e já dá uma notícia. Não, tu viu que a Beyoncé teve um terceiro filho, sei lá. E a gente acaba não conseguindo escapar se a gente realmente não for, de certa forma, numa imersão na natureza. Eu acredito muito nessa conexão com a natureza, porque se a gente parar para pensar, a gente foi construindo um mundo adaptado a nós e não se adaptando ao mundo que a gente vive, né? Não, e aí, então, acho que super conecta com a pergunta do Iago. Ele diz assim, quais foram os impactos, porque você está velejando há quase 2 décadas, né? Quais foram os impactos das mudanças climáticas mais evidentes que você viu, ou que te contaram nesse processo todo, mas principalmente na Groenlândia, né? Na Groenlândia tem uma base americana que se chama Daiichu. Ela é uma base que fica bem no centro da Groenlândia, no platô de gelo, e ela é usada para monitorar a União Soviética na Guerra Fria. E essa base americana foi abandonada em 88 e tinha sido completamente enterrada ao longo das tempestades de gelo, do vento levando neve. E quando eu cheguei lá, agora no caminho, a gente parou lá no meio do nada, essa base estava já completamente desenterrada. Eu não sei afirmar exatamente se isso é um ciclo de onde ela se enterra e desenterra, ou se é realmente já um aspecto de descongelamento, de alguma forma, de que ela foi exposta novamente.
Eu acho que das grandes pedaços, aqui você trouxe fotos e filmes incríveis, mas tem algo assim muito pessoal seu, ou alguma lição, né? Porque uma das perguntas, a da Débora de São Paulo, é: o que você pensava para te dar mais motivação de continuar nas horas mais críticas? Tem algo que você trouxe que você falava, olha, sem essa grande jornada eu não teria trazido, não teria sido possível sair do guerreiro, enfim? Eu acho que o fato da gente estar numa expedição, que nem eu falei ali, que tu não pode desistir, te força a concluir algo que é maior do que você acreditava que era capaz. E eu acho que todo mundo deveria, em algum momento, se forçar a ter uma grande conquista depois de realmente passar por muitas dificuldades, de sofrer, de batalhar. Por quê? Porque se eu sofrer, apanhar, não sei o quê, e aguentar, e depois fizer uma conquista, na próxima vez que eu estiver sofrendo e apanhando, eu vou ter uma associação mental a uma coisa positiva. Ah, não, entendi. Isso aqui é aquela etapa que acontece antes de eu ter aquela grande satisfação. Ao mesmo tempo, se toda vez que eu levar uma porrada, eu desistir, ao longo do tempo a gente tende a associar uma porrada com uma desistência, com uma coisa ruim. Então, acho que todo mundo deve ser capaz, deveria, né, se forçar a escolher alguma coisa e se manter firme, não importando se aquilo ali já faz sentido ou não faz, para pelo menos criar essa associação positiva às dificuldades. Bom, e eu acho que o que a Cris pergunta aqui talvez possa ser uma continuidade ao que você acabou de dizer, que ela diz assim: nas eras da tecnologia exponenciais, como ser aventureiro? Eu acho que é muito mais no sentido de o que você faz hoje que você não conseguiria, de repente, fazer quando você começou lá com 17 anos. Eu vi uma das coisas que eu vi nas suas entrevistas foi que vocês paravam nos jornais locais e iam lá contar a história de vocês. Quanto que mudou? Para vocês contarem o que vocês estão fazendo hoje, não tem que bater mais, talvez, lá no jornal para sair na primeira página, entre outras coisas. Eu acho que a pergunta dela é até mais abrangente. Tá. Dentro dessa pergunta, a nossa mídia, a gente tinha que ir lá bater na porta, explicar o que a gente estava fazendo, e até tem uma curiosidade que a gente ia no departamento de esporte e nunca conseguia uma boa cobertura, porque o esporte, geralmente, ele tem um foco, um olhar mais para os esportes tradicionais, como futebol e tudo isso. E a gente começou a ir sempre agora na viagem do windsurf, principalmente, a gente ia no departamento geral, porque aí a gente acabava emplacando uma notícia. Mas o mais curioso da nossa viagem é que eu não assistia novela, e nem o Flávio. E ao longo da viagem do Chueu e a POC de windsurf, a gente começou a assistir muita novela. A gente parava numa cidadezinha, ia num restaurante e assistia novela. E foi engraçado, a gente começou, na época era Senhora do Destino. E a gente sofria com os personagens e tinha isso dali tudo. E, na verdade, depois eu fui me tocar de que, na verdade, a gente estava sempre numa vida muito nômade. E a gente não conhecia ninguém naquela cidade, e logo já ia para a próxima, e logo ia para a próxima. E os personagens da novela eram pessoas que a gente conhecia na costa inteira. Então, mostra a importância da gente, da necessidade que a gente tem de se conectar com o que a gente conhece, com nossas pessoas. E, na época, a televisão era tecnologia, né? Hoje, a gente tem muitos mais recursos para estar numa aventura extrema, num local remoto, e se manter conectado. Não, genial. Eu vou ler aqui a do Habdel, né? Ele está aqui, nesse... Habdel. Ele pergunta assim: eu tenho muita vontade de sentir essa experiência que você contou. Queria dicas como eu, surdo-cego, posso ter essas experiências com o meu corpo. Por exemplo, eu já vivenciei um furacão e foi uma experiência marcante, mas eu queria que você contasse mais dessa experiência com o corpo. Como que você me recomendaria, de repente, sentir isso, uma vez que ele tem a limitação da visão e eu acho que, realmente, essa sensação do corpo, né, em condições mais extremas, por exemplo, a própria Groenlândia, o nosso corpo ele começa a sentir que tu está fazendo parte daquele ambiente. No início, né, a gente tem a tendência do que é novo, do que é diferente, da gente rejeitar. E ao momento que tu começa a ficar imerso, né, por 20 e poucos dias no gelo, o nosso corpo começa a sentir parte daquele lugar. Tu começa a sentir o frio na pele e tudo isso, como realmente tu não é mais estranho e tu virou parte do meio. E eu acho que a única maneira de vencer isso é realmente, né, imergindo nesse ambiente hostil. Eu acho que aí a sua frase do desconectar, talvez, daquilo que é confortável, das cidades, né, já
que salvam a gente de uma série de intempéries. E aí, se conectar, a gente consegue entender basicamente o que você quer dizer de você, o meio. É quase como um flow, né? Vocês, esportistas, sabem entrar muito nessa coisa do fluxo. Chega uma hora que você, o mar, o vento... E a gente tem uma dificuldade gigantesca de viver isso nas nossas profissões. Tem toda uma história aí do Vale do Silício agora de hacking the flow, né? Tentando copiar o que vocês fazem. Mas esse flow nasce de você seguir aquilo que é muito verdade do seu ser, né? E não é do seu ser aqui, a gente sempre fala do ser aqui. Então, eu vou juntar com a pergunta do Gu Tanaka. Ele diz assim, qual a importância do desenvolvimento de virtudes para superar os desafios ou como se desenvolve, de repente, essas virtudes do seu ponto de vista? Se você desenvolveu antes de ir, ou se ao ir você conseguiu desenvolver virtudes importantes daquelas que a gente entende ideal para esse século incrível que está entrando? Eu acho que eu sou totalmente a favor de que a gente tem que partir, né? O processo de planejamento ele pode se tornar eterno, e a gente pode estar sempre querendo se aprimorar de certa forma, desenvolver algum tipo de virtude, alguma técnica, e, na verdade, não há nada de especial em mim, assim, tipo, não, uma pessoa completamente comum, com medo, com tudo isso, e as pessoas dizem, mas você é muito corajoso. Não, a questão não é que eu tenho mais coragem, é o que a gente continua fazendo com medo. Então, acredito que tem que partir, tem que ousar, né? E só assim que a gente vai se desenvolver. Não, então já vou emendar o que a Úrsula acabou de dizer. A hora que você falou o medo, entrou a pergunta dela. Tinha alguma técnica para acalmar esse medo? Tem um ditado que é, se está com medo, vai com medo mesmo. Não, na verdade, eu acho que a gente tem que se preparar e ter a frieza, mas o que acontece muito é que, eu até li aquele livro Abundância, que é um livro que eu recomendo muito, né? E ele fala uma coisa sobre a amígdala, que é uma parte do cérebro que está sempre, de certa forma, colocando medo em você como um mecanismo de sobrevivência. Então, se você vê um mato meio amassado, você pode imaginar que vai vir um urso, então você está sempre em alerta. E é uma das razões da gente olhar para o passado e achar que o passado era muito bom, porque o passado é a nossa lembrança do presente sem esse medo da amígdala. A gente acabou vendo que nada demais aconteceu. E quando a gente está numa situação dessa de medo, de aventuras extremas, você está completamente conectado com o presente. Não tem essa visão de, meu Deus, o que vai acontecer? Que meu passado... Não tem espaço para isso, né? Você está ali no presente, tentando solucionar aquele problema, ou seja, eu acho que não tem nem tempo para ter medo. Bom, aí eu tenho, então, aqui a Bruna Rise, de São Paulo, perguntando assim, bom, se não tem tempo de ter medo, vou juntar o que você acabou de dizer, ela pergunta assim, qual foi a importância do silêncio, então? O seu silêncio, porque você passa muito tempo sozinho, até uma das travessias você foi forçosamente, teve que ir sozinho. E mesmo em duas windsurfs, vocês passam muito tempo separados ali dentro de vocês. Você encara como uma forma meditativa? Você sentiu que, nesse momento, com você... algo, de repente, como nos processos meditativos, alguma expansão de humanidade, de consciência pode acontecer, ou aconteceu? Eu sentia nesse silêncio uma oportunidade muito grande de fazer uma avaliação da minha vida naquele momento, da gente respirar e ter esse vácuo de simplesmente ficar por dias e dias só pensando, né? E imaginando o que é aquilo dali... se é o caminho que a gente quer, se aquilo ali faz sentido, o que a gente fez, as nossas relações humanas, o que a gente quer fazer quando aquilo terminar. Então, esse espaço, essa ociosidade, eu vejo foi muito benéfica para o meu desenvolvimento pessoal. Bom, acho que a gente tem mais 1 minutinho e meio. Eu vou fechar, então, com a pergunta da Luísa e deixo um espaço para você deixar um último trocar de saberes. Ela diz assim... Luísa, ela fala do patrocínio, se você juntou a parte mesmo de como mapear idealmente esse patrocínio. E eu vou pedir a da Duda também, porque é muito boa. Qual o próximo desafio? Então, fala de patrocínio, como é que você mapeia e se já tem alguma coisa já programada para um próximo desafio e fecha. Volta e meia alguém chega para mim e pergunta, e eu tô com essa minha ideia, quero patrocínio, como é que eu faço? E eu aprendi né, na prática que a melhor coisa é fazer alguma coisa, né?
pode ter um projeto gigantesco, esse precisa de recursos, eu recomendo sempre fazer algum outro que não precise. Alguma coisa que você possa realmente se entender melhor e começar a trabalhar algum tipo de... Que se a gente pensar para o mundo empresarial, né, a gente pensaria, pô, eu quero montar uma empresa gigante como a Google, de cara. Não, tu monta algum negócio, entende o processo, entende as pessoas, sabe como ser um líder num grupo menor, para depois colaborar com outras pessoas e desenvolver passo a passo, né? Então, eu acho que o mais importante é da pessoa já começar querendo um patrocínio para executar, é executar algo que talvez não precise de patrocínio, e a partir daí é um caminho natural. Né? E qual o próximo desafio? Você já tem mapeado, se você pode dizer. Eu tenho 2 desafios. O primeiro, eu estou montando uma empresa, que é uma empresa para levar pessoas a fazerem expedições. Algo que seja cativante, desafiador, né, como ficar morando num iceberg por uma semana. Então, eu estou nesse processo de tentar compartilhar, não só através de vídeos e tudo isso, mas também querendo oferecer a oportunidade de levar grupos para fazer alguns tipos de desafios que eu acredito que sejam muito, muito ricos e importantes na vida de qualquer um. Genial. Acho que a gente poderia continuar fazendo perguntas e perguntas, mas se tem algo que você ainda queira deixar para eles, de reflexão, ou muito obrigada. Não, eu só queria agradecer o espaço, foi um evento fantástico, curti tudo o que eu assisti aqui, e agradeço a organização por ter me dado essa oportunidade de compartilhar um pouco da minha trajetória. Obrigado, Lígia, também, por guiar as perguntas. Foi um grande prazer. Muito obrigada, gente.